Pessoal, agora no Conexão Unipan a gente vai falar sobre o esporte, a importância do esporte na nossa vida, principalmente agora no período de pandemia, que a gente sabe que nossas rotinas foram intensamente modificadas. E para isso a gente convidou aqui o Dr. Vitor Miranda, que é médico do esporte. Seja bem-vindo, Vitor, ao Conexão Unipan. Obrigada aí por aceitar o convite. Show, estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre que posso estou junto aqui dos programas do Unipan. Eu que me formei aqui, então eu sou cria da casa e sou bem suspeito para falar disso aqui. Isso aí, eu lembro de gravar entrevista com você quando você era aluno. 10 anos atrás, hein, já. Agora, né, médico do esporte, né, montou toda uma clínica aqui em Patos de Minas. Ô, doutor Vitor, me explica então, né, para começar, pessoal de casa que às vezes ainda está aqui tentando se adaptar, né, a todo esse processo de modificação aí com a pandemia. Qual que é a importância, né, de se manter em atividade física durante esse período, mesmo dentro de casa? O cenário ele não está legal, né? Eu estou brincando com o pessoal que não é a melhor época do mundo para ficar fitness, né? Porque assim, a academia está fechada, os estudos estão fechados, a gente está com medo de se aglomerar e de ter contato. Mas isso não pode ser uma barreira que te impeça de se movimentar. Qual que é a grande ciência que existe por detrás da atividade física? É o movimento e o gasto energético que esse movimento traz. É fazer o coração bater um pouco mais forte, é utilizar um pouco mais a articulação, é manter o cérebro ativo. Então, quando a gente se deparou com a pandemia, a gente ficou dentro de casa e a tendência é que a gente fique muito restrito, que a gente não se movimente quase nada, que a gente passe grandes horas do dia na televisão, no sofá, ou às vezes sentado na sala, vendo alguma coisa, ou até mesmo trabalhando de casa, mas no computador. Então, existem os dois extremos, né? De não fazer nada e poder fazer tudo. Hoje, a gente tem que encontrar um meio termo. E aqui eu não estou falando treino, não estou falando exercício, esporte como um todo. Eu estou falando atividade física, o movimento do corpo. Então, ficar mais em pé, tentar encaixar blocos de caminhada, mesmo que seja próximo de casa ou em avenidas que não tem tanto movimento, evitar contato. Tentar não ficar o tempo todo parado, porque menos movimento começa a dar mais dor, a gente acaba ganhando peso, então a pressão sobe, a glicose altera e então essa bola de neve de coisas ruins começa a acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado para tentar fugir dos extremos, né? De não ficar o tempo todo parado e também não se expor ao risco agora de fazer exercícios em locais que tenha contato com pessoas e acabar tendo o prejuízo do coronavírus. A gente até vê na internet vários memes do pessoal falando, depois da pandemia vai sair todo cheinho, né? Sim, sim. Vai ganhar aqueles quilinhos, né, terríveis que todo mundo teme. Mas, Vitor, fala pra gente então, uma pessoa que ela, antes, né, pré-pandemia, ela vivia uma vida sedentária, né? Então, quando você fala, às vezes a pessoa fica mais em pé e tal, mas quais outras dicas que você dá para essa pessoa que já ficava parada, talvez ficava o dia inteiro trabalhando, voltava, dormia, né? Para ela começar, então, essa prática moderada, sem exageros, né? Eu sempre falo assim, existem dois públicos. Aquele que já faz exercício físico e ele quer ter orientação de como fazer mais, e aquele que não faz. E dificilmente ele vai ter prazer, ele vai gostar de fazer isso. Porque realmente existem pessoas que não gostam de atividade física. Mas eu acho que o ponto mais importante é entender que não é só quando você coloca uma roupa de ginástica, uma roupa de academia e vai para uma academia que conta como exercício. Movimentos durante o dia contam como exercício. Todos os estudos que foram feitos que mostraram que, por exemplo, pessoas que fazem mais exercício morrem menos do coração, eles não foram feitos numa academia, eles não foram feitos num crossfit ou numa maratona. Eles foram feitos com pessoas trabalhadoras do dia a dia. Então, uma costureira, um pedreiro, um lenhador, na época foi feito onde se lenhava as coisas, um fazendeiro. Eles viram que as pessoas que gastavam mais de 1.000 calorias por semana, independente do jeito que fosse, podia ser, por exemplo, batendo roupa no rio ou plantando árvore, plantando alguma coisa na fazenda. Isso era o que fazia diferença, não era as horas de academia. Hoje, como eu trabalho muito sentado, você também deve trabalhar muito sentado, a maioria das pessoas trabalham hoje com a cabeça e sentado, o nosso corpo ficou de lado. A gente parou de usar o nosso corpo e a gente precisa de movimento. Então, se você não é do pessoal que gosta do esporte, que gosta de exercício, de academia, tente aumentar o nível de atividade física, que é diferente um pouco do exercício físico. Um exemplo, ir para o trabalho a pé e voltar é uma atividade física, essa caminhada. Subir as escadas ao invés de pegar o elevador, ao invés de, quando você for fazer compra, tentar parar na vaga mais
quase que dentro do supermercado, para um pouco mais distante, caminha até lá, volta carregando as sacolas, porque assim, são poucas calorias que você gasta nisso. Mas se você for somando isso ao longo da semana, às vezes você vai ter o equivalente a 2 treinos bons em termos de energia. Então eu sempre gosto de dar esse exemplo para tirar da cabeça das pessoas que só vale a academia. Não, a caminhada vale, brincar com os netos vale, passear com o cachorro vale, entendeu? Subir a escada vale, fazer as coisas da casa também vale. É lógico, se você não cuidar um pouco da alimentação também, não é o exercício todo que vai salvar, mas isso já vai te ajudar bastante a prevenir várias doenças. Excelente. E a gente vê, Vitor, algumas pessoas que já se exercitavam, né, já faziam atividade física, e aí eu tô falando de academia, né, e tudo isso, atletas talvez, e agora estão impossibilitados, às vezes estão pensando em outras alternativas, a gente vê gente usando as praças, né, os lugares aí abertos e tal. Mas tem muita gente que ficou aí uns 2, 3 meses e voltou agora, falou assim, não, agora deu, não aguento mais, tem que voltar. Como que deve ser essa volta, né, essa retomada? Quais dicas que você dá para a pessoa ela não ter lesões ou complicações? O mais importante disso é entender que você já não é mais aquela pessoa de 2 meses atrás. Então, se você treinava bem antes e ficou 2 meses, 3 meses sem treinar bem, toma cuidado, segura um pouco a onda quando for voltar para o treino, porque às vezes você pode se expor a um esforço maior do que o seu corpo está conseguindo suportar naquele momento e você vai acabar machucando. Eu falo por mim mesmo. Então, eu fiquei um tempo sem correr e agora voltei a correr. E meus tempos já não são mais os mesmos. Então, eu tomo cuidado tanto com a intensidade da corrida, ou seja, eu não vou correr com a mesma velocidade que eu corria antes, e também com a duração. Correr, por exemplo, 15 quilômetros era uma coisa que eu fazia antes, hoje eu estou fechando ali com 7, com 8, porque gradualmente a gente tem que voltar. Então, o cuidado eu acho que é de não voltar com tanta empolgação e felicidade para o treino e acabar se expondo ao risco de se machucar. Beleza. E você comentou em uma das respostas a respeito da caminhada, né? Fala um pouquinho, muita gente pensa assim, ah, não, que caminhada não adianta, ou caminhada é o suficiente. E aí, funciona para quem, como? Show, essa é legal porque assim, a caminhada, na minha opinião, para a grande maioria das pessoas, ela é um excelente remédio. Por quê? Parece que não, que é muito simples, que é muito básico, mas o simples fato da gente caminhar todos os dias já é como se fosse a base para construir alguma coisa maior depois. Então eu vejo muitos idosos ou até adultos ali com 40, 50 anos que não fazem nenhuma atividade física, eles não gostam de fazer atividade física e eles têm a impressão de que a caminhada não adianta. E a caminhada adianta sim, porque tudo vai depender da intensidade. Eu, por exemplo, se eu caminhar 5 quilômetros, é tranquilo, eu não vou ficar cansado, eu faço isso e talvez aí em 40 minutos, uma coisa assim, 45 minutos, bem tranquilo. Já a minha avó de 78 anos, se ela for caminhar, 2 quilômetros para ela já é um exercício talvez até moderado. Então assim, a gente tem que entender que depende muito de quem está caminhando, em que momento está caminhando. Uma pessoa que está super acima do peso, ela tem que caminhar e caminhar pouco. Porque eu vejo muitas pessoas tentando fazer a caminhada e se machucando porque subestimou a caminhada. E outras pessoas que não caminham e poderiam ter um grande benefício da caminhada por achar que elas não funcionam. Eu sou fã de caminhada, sempre que eu posso eu faço tudo a pé. Eu tenho uma média de talvez 6, 7 quilômetros de caminhada todos os dias. Isso não é treino, isso é no meu dia a dia. Então se eu tenho que, por exemplo, para o consultório, ou aqui, por exemplo, quando eu estou em Minas, voltar para casa, eu volto a pé. Então eu termino aqui 8 da noite, troco de roupa, coloco um tênis e desço a pé. Dá 20 minutos até em casa. E é uma caminhada. Se eu fosse de carro, eu ia gastar 8. Eu vou a pé, gasto 12 a mais. Então, tentar encaixar a caminhada no dia a dia pode ser um excelente remédio que já controla a glicose, por exemplo. Pacientes que começam a caminhar, isso melhora, por exemplo, a gente chama de resistência vascular, né? Então, a pressão nos membros diminui um pouco mais e acaba diminuindo a pressão do corpo, porque dilata os vasos, o sangue passa mais fácil, enfim. Dores articulares podem diminuir só por não ficar tanto tempo sem caminhar. Então, assim, é um baita remédio e o que eu percebo é que às vezes a pessoa começa a caminhar, vê um resultado na saúde, tanto de exame ou até financeiro, porque ela para de usar um remédio ou troca, e aí isso abre porta para outras mudanças, entendeu? Então eu gosto demais, eu sou fã e indico
para todo mundo que eu puder essa caminhada, porque eu acho que é um excelente remédio. Ótimo, um bom começo, né? E para algumas pessoas pode ser isso o suficiente, né? E Vitor, você falando aí a respeito de, é importante a pessoa entender qual seria a intensidade, né? Quanto tempo. É legal falar também que é muito necessário ter um acompanhamento de um profissional, né? O médico, o educador físico, para também passar para essa pessoa, olha, você vai caminhar tanto tempo, essa intensidade correta, se for fazer um alongamento ou algum exercício, né? Porque a pessoa ela pode depois sair da pandemia machucada, que é pior ainda. Né? Porque não é cultural esse tipo de procura, né? Por exemplo, se você está com 40 anos, você já entende que você tem que ir no cardiologista e fazer um exame, porque talvez ele vai achar alguma coisa, vai te dar um remédio e você começa a acompanhar com ele para cuidar da sua doença ao longo dos anos. Mas esse acompanhar para cuidar da saúde, a gente não foi ensinado assim. Você nunca tinha opção de ir no médico para cuidar da saúde. Não, doutor, eu vim aqui só para continuar bem. Geralmente a gente vai quando alguma coisa deu errado, entendeu? Então, essa orientação de saúde ela é muito importante. Por quê? Tanto para entender os limites que você tem. Então, você já está lá com 55 anos, tem uma dor lombar, então tem algumas coisas que você vai ter que evitar. E tem algumas coisas que você vai ter que priorizar. Tanto também para entender o quão melhor a sua saúde pode se tornar, mesmo depois de muitos anos de adoecimento. Além de questões financeiras, né? Porque se economiza muito deixando de tomar remédio. Tem estudos que mostram isso e eu já vi isso acontecer algumas vezes. Pessoas com gastos assim, de R$ 1.500 por mês. Parece um número muito absurdo, mas diabetes, pressão alta, colesterol, dor, insônia, você vai somando 100, 150, 200 de cada remédio, dá um valor alto. E todas essas doenças que eu citei, elas são muito beneficiadas com atividade física e com alimentação e com esse cuidado como um todo. E aí você consegue controlar a pressão, a glicose, o peso, a dor, o sono com bons hábitos. Então eu sempre falo que bons hábitos é um excelente remédio que economiza muito dinheiro na vida dos pacientes por aí, viu? E isso sem falar também quando você for pensar na mente, né? No bem-estar mental. Muitas pessoas desenvolvem aí, tanto com relação à depressão, ansiedade, como demência também, né? Cada vez mais cedo. A atividade também pode ter um impacto benéfico, né, em cima disso. É legal a gente entender isso. Assim, o Alzheimer tem crescido muito, né? Os índices de Alzheimer, ele tem sido uma das causas de morte que mais cresce nos últimos 20 anos. As medicações para Alzheimer, elas ajudam, mas pouco. Por quê? Assim como as de diabetes ou de artrose, elas ajudam, mas pouco. Porque é diferente de uma dor de garganta, que eu sei que é um bichinho que está ali causando, eu dou remédio e resolve o problema. Esse tipo de doença crônica, né, que a gente chama de doença crônica não transmissível, que é problema renal, coração, diabetes, pressão, obesidade, artrose, demência, essas coisas que vêm com a idade, na verdade, eles são fruto de vários pequenos erros ao longo da vida. Então, você não consegue dar um remedinho para aquele erro. Porque, por exemplo, vamos lá, demência. A gente sabe que o exercício físico influencia, que o sono influencia, que as questões sociais e as emoções também influenciam. Então, eu não consigo te dar um remédio para resolver uma coisa que teve várias causas. Então, quando a pessoa entende que essas doenças crônicas, elas precisam ser olhadas por vários ângulos e não pelo ângulo de um remédio só, muda o jogo. É igual a questão da glicose. Tem remédio que abaixa a glicose? Sim, mas se você dormir melhor, a glicose abaixa. Se você se hidratar melhor, a glicose abaixa. Se você fizer exercício, ela abaixa. Se você comer bem, ela abaixa. Então, imagina somar tudo isso e às vezes isso é suficiente para tirar aquele remédio que você toma todo mês. Então, esse pensamento é muito importante da gente entender e pensar no envelhecimento como um todo. Porque hoje as grandes causas de morte da população não são falta de remédio e doenças externas, que a gente fala, né? Acidente, guerra, violência às vezes, mas o que tem mais consumido as pessoas hoje é câncer e doença cardiometabólica, que as duas têm relação direta com hábitos de vida. Então eu sempre gosto de falar de números e de projeções, porque entender que cuidar da saúde é um baita investimento para o longo prazo faz toda a diferença. E entender que saúde é construída. Você tem que construir a saúde. A partir do momento que a gente nasce, até o último dia de vida, a gente só vai perdendo saúde. Se a gente não se esforçar para manter ela legal, a gente vai pagar o preço que é o adoecimento e aí a medicina dá vários nomes para isso, vários remedinhos também. Pessoal, e só o recadinho antes de a gente terminar, queria te falar que constância vale mais do que intensidade. Às vezes você está tentando fazer uma coisa super perfeita, aquele treino, aquela dieta super,
e esquece que o básico bem feito todo dia tem mais impacto no longo prazo do que uma dieta de 7 dias, um exercício de um mês, tá? Foca no básico todo dia um pouquinho, que lá na frente você colhe um bom fruto disso.